Estamos com a oportunidade de adorar ao nosso Deus com o nosso coração, com a nossa atenção. Feche seus olhos aí onde você está, querido. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, acabamos de louvar, Senhor, somente a Ti toda a honra e toda a glória. Só a Ti, Senhor Jesus. Mas nos apresentamos aqui como vaso, Senhor, mas que não seja nós, mas que seja a Tua presença, Pai. Venha nos usar, Senhor, como instrumentos Teus nas Tuas mãos, Pai. Que não seja a palavra do homem, mas a Tua palavra. Prepara cada coração hoje aqui, Senhor, como solo fértil, Pai, para que essa semente, que é a Tua palavra, quando for lançada, germine, dê frutos, Pai, no coração de cada um de nós. Para tudo que fizermos, Senhor, glorifique o Teu nome. Para tudo que viermos para nós, a glória seja levada a Ti, Senhor. E que essa noite, verdadeiramente, os céus se abram, Senhor, e a Tua presença seja real no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já tínhamos uma palavra, mais uma vez, Deus vem trabalhando, me incomodando, e trouxe essa palavra que é forte, Sodoma e Gomorra, e o porquê dessa mudança. Nós vamos falar do arrebatamento da igreja. Essa palavra vai ser traga no próximo domingo. Mas Deus me incomodou mais uma vez pelas notícias que permeiam o nosso meio durante a semana. Mais uma vez, aquela revista Veja trouxe uma capa com algo muito forte, muito pesado, aonde um pai chega e fala: meu filho é trans. E ela vem falar que já tem apresenta mais de 1 milhão de brasileiros com essa condição, aonde a criança nasce com sexo e diz que não se sente naquele sexo, naquele corpo, e que quer mudar. E o pai vai, transforma e aceita. Aí você vai ver na reportagem vários testemunhos de pessoas que não aceitaram e que muitos deles cometeram suicídio, muitos se enveredaram no mundo das drogas, e se apresenta isso como uma nova realidade. A reportagem é imensa, é grande, e se repercutiu muito a nível nacional, muitas pessoas debatendo sobre isso, sobre essa condição. E a gente tem visto que, com tudo isso, quando a gente lê, quando a gente vê o comportamento das pessoas, a covardia de um adulto entregar na mão de um filho, de uma criança, a decisão que ela tem que tomar para a sua vida. Mas aquela criança, de repente, ela não tem mais aqueles desejos, ela começa a não se ver mais com o sexo que ela nasceu, por conta do meio, por conta de tudo que ela convive, por conta das informações que são bombardeadas e que hoje nós não filtramos aos nossos filhos. Nós temos uma arma mortal dentro de casa que se chama internet, celular, e isso é diabólico. É uma janela que o diabo encontrou, aonde uma criança de 4 anos acessa tudo que ela quiser. Tudo, absolutamente tudo que ela quiser, aonde ela bate papo com pedófilos, e isso é um absurdo. Isso tem tomado conta das famílias. E quando a gente vê uma reportagem dessa, ao ponto de um pai entregar para o filho a sua decisão do que ele quer ser, e aí, qual é o nosso posicionamento? Nós já falamos do posicionamento da igreja. 1 Pedro fala sobre como a igreja tem que se comportar quando for perseguida, quando padecer disso, mas aqui vai muito mais disso. Aqui vai falar do meio ao qual nós estamos inseridos. Não é mais da nossa reação, mas como nós vamos agir, como nós vamos conviver com tudo isso, que é a realidade que está aí. A iniquidade, ela tem se multiplicado de uma forma absurda. O pecado, ele tem crescido assim, de forma exagerada, em todas as áreas. É um absurdo. O que antigamente era algo assim que não se podia falar, hoje já se defende a pedofilia. Que a pessoa que gosta de criança é normal, ele nasce com aquilo. E tantas outras coisas, sabe? O que era absurdo para alguns anos atrás, hoje já não é mais absurdo. E a gente tem aceitado isso. Por exemplo, sexo fora do casamento. Pastor, não fala isso é retrógrado demais. Viver sem estar matrimonialmente regulamentado perante Deus. Pastor, isso é retrógrado demais. Se deixou normal, o pecado tem se multiplicado no nosso meio de uma forma absurda. Conseguir o financeiro através de coisas ilícitas, então nem se fala. E esse pecado, no mundo
curso do mundo tem se pervertido demais, de uma forma muito bruta. O curso que a gente vê que o mundo leva aí, ao qual nós estamos inseridos, nós vivemos nesse mundo, somos peregrinos, somos estrangeiros, mas estamos aqui. Nós temos visto que esse curso tem uma perversão terrível, diabólica, muito terrível, aonde a gente começa a achar que as ações são normais, aonde a gente começa a achar que se o cara não gosta do mesmo sexo, é normal. E a gente vai começando, porque isso vai se multiplicando, vai se tornando, e isso vai ficando para trás, a coisa já é mais adiante. E como que a gente convive com tudo isso? O mundo tem influenciado muito, tem crescido a influência do mundo no meio cristão, no nosso meio. É muito forte essa influência. Por exemplo, algumas empresas, elas são fortes, são multinacionais, a gente tem visto algumas aí, e o poder econômico dela tem influenciado, e a gente se cala por conta do poder econômico. Então o mundo tem influenciado muito, o poder do mundo, as mídias sociais, o meio de propagação de tudo isso, desse pecado, dessa perversão é muito grande que o mundo tem. São as mídias sociais, são as mídias musicais, músicas que parecem inocentes, uma criança canta e aquilo ali está trabalhando no cérebro dela. É absurdo as músicas que temos hoje. E isso tudo é um sistema de influência no nosso meio. E a gente escuta com a maior inocência, achando que está tranquilo. Inclusive vamos para os shows, aplaudindo, gastamos dinheiro ali naquele show. E a gente acha tudo muito normal. O mundo tem rodado isso aí. As mídias televisivas, absurdos que a gente tem visto. E nós damos audiência para aquilo. São muitos os meios de propagação disso. As mídias visuais, o que a gente vê, a moda, o que se apresenta. A gente tem visto o culto à beleza, o culto ao corpo, o culto à vaidade crescendo de forma absurda. É tão verdade que no momento da crise que a nação viveu, as empresas que não deixaram de crescer, não é que elas tiveram crise, elas cresceram no meio da crise, foi as empresas que tratavam da beleza feminina. Então isso tudo são influência que o mundo tem e que nós não estamos sabendo como conviver com isso, como combater como cristãos. Como a gente faz isso? A gente tem procurado levantar bandeiras, gritar de forma errada, como a gente já viu na primeira carta de Pedro. Mas e nós, no meio de tudo isso, dessa multiplicação que a iniquidade tem tido conosco? E a gente olha na palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1. Você vai ver Paulo já alertando disso. A palavra de Deus já fala dessa multiplicação do pecado no nosso meio. Já começa a dizer. Começa assim lá dos versículos 21. Eu vou ler aqui se você quiser aqui no texto, mas deixa sua Bíblia aberta em Romanos 1, a partir do versículo 21. Vamos ler a palavra, vamos ver o que essa palavra fala conosco. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24 e 26. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, os desejos dos corações dessas pessoas, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade,
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Não é só a questão da homossexualidade, é a multiplicação da iniquidade de uma forma tremenda, de um absurdo. A gente percebe que as paixões infames, a prostituição, a malícia, a avareza, tudo isso se multiplica, tudo isso cresce de uma forma exagerada. Ele diz assim: necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, e são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O texto parece que foi escrito para nós, na nossa atualidade, no nosso contexto de convivência. As pessoas não querem mais, conhecem a Deus, mas se entregam, os seus desejos são muito fortes, o desejo da sua carne, o que você quer. O que a gente menos percebe na pregação do Evangelho hoje é o que Deus deseja para cada homem, a salvação. Não se prega mais salvação. Não se fala mais salvação da eternidade, no que a gente ia pregar hoje, a volta de Cristo, a Jerusalém celeste. O que se prega hoje é o desejo da sua carne, é o que você quer, é aquilo que você tanto procura. E Deus está entregando os homens a isso, e isso leva os desejos de forma loucas, e acaba as relações se corrompendo. Onde a mulher tinha que ter desejo com o homem, ela tem com a própria mulher. Onde o homem tinha desejo com a mulher, se tem com ele próprio. E aí ele vai cometendo todas as formas inacreditáveis de pecado. Tudo. Prostituição, ele acaba sendo avarento, ele acaba tendo malícia, não tem mais misericórdia, não tem mais, são irreconciliáveis, não faz mais paz. E esse tipo de sentimento parece que a gente reconhece no meio nosso. Não parece que isso é algo que está lá fora, mas é algo que está lá fora, que influencia por conta de todas essas coisas que a gente falou, dessa força que o mundo tem a nós, porque nós não conseguimos abdicar das coisas do mundo. Nós queremos o Deus, mas nós não queremos abdicar das coisas, nós queremos ser amigos do mundo. E é uma coisa absurda, porque isso tem crescido de forma exagerada. Quando a gente lê o texto, quando Paulo fala disso tão forte e nos arremete ao nosso dia, como nós estivéssemos olhando o espelho de hoje, parece que Paulo abriu a veja e leu e falou do que essas pessoas estavam fazendo. Mas essas pessoas que eles estavam fazendo lá, parece que não está tão distante de nós. Muitas coisas, muitos erros, muitas qualidades que tem ali, entre aspas, parecem próximo do que a gente tem convivido. As concupiscências da nossa carne ainda é muito forte, os desejos que a gente tem é muito grande. Esses dias um ancião que conviveu a vida inteira dentro de uma igreja foi pego, ele abusando de uma criança de 11 anos, cresceu dentro da igreja. Esses dias um pastor de 22 anos de ministério foi descoberto tendo um caso com a mulher do presbítero, já há 8 anos. E a gente percebe no meio onde existe muito adultério, onde existe muita mentira, onde existe muita prostituição, onde existe muita pornografia, onde existe muita palavras torpes. Então parece que tudo isso Paulo escreve a essas pessoas que Deus entregou, parece que tudo isso está muito intrínseco hoje no nosso meio, por conta da influência que o mundo tem. E aí essa influência, isso que chama a atenção, porque quando a gente olha o que a Veja expõe a respeito da transexualidade, de um pai aceitar e dizer isso, que o filho que tem que tomar a sua decisão, e por conta de tantas outras reportagens que vem falando a respeito, a gente tem visto os valores invertidos nas televisões, nas mídias, no dia a dia. O que nos chama a atenção do poder é quando a gente lembra de um texto, de uma história lá atrás de Sodoma e Gomorra, de duas cidades. Se você abrir agora a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, a gente vai acompanhar uma história que fala, que nos remete a isso, a
Há um convívio de pessoas que se corromperam tanto aos seus próprios desejos, que isso, esse clamor desse pecado subiu aos céus. Olha o que o texto diz. Gênesis 18, a partir do versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e seu pecado tão sério, que descerei agora e verei se seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Deus usa eu não sei qual é a figura de linguagem que ele usa aí, uma metáfora, o que é que ele usa, porque ele sabe de todas as coisas, mas parece que é inacreditável, é como se Deus falasse: eu não acredito que está acontecendo tudo isso. É muito sério o pecado dessas duas cidades, tem se levantado até aqui. O pecado tem se multiplicado de uma forma que ninguém tem mais compaixão de ninguém. As relações sexuais se perverteram completamente. Não existe mais o respeito um para com o outro, o amor, a misericórdia, a compaixão. O pecado tem se tornado uma coisa muito séria. E Deus disse: não, eu vou lá descer para ver se realmente é isso que tem chegado até mim. É como Deus está fazendo aqui uma colocação, como se não estivesse acreditando no absurdo que tem se levantado. E aí o que o texto diz, muito claro, daquela destruição, ele vem falar de um povo que estava inserido naquela cidade, um povo que conhecia os caminhos do Senhor. Aí diz assim, no capítulo 19, versículo 12: então disseram aqueles homens a Ló, aos anjos: tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, tira-os daqui. Então a gente vê ali a multiplicação do pecado, como a gente tem visto hoje, como Paulo falou em Romanos. A gente vê Deus e o mundo, dois lados. A gente vê as influências, e aí é necessário aqueles que conhecem os caminhos de Deus sair desse meio. Tira-os para fora desse lugar. Tira-os para fora desse lugar. Não se pode ficar aqui nesse meio. Não dá para aceitar essas mesmas atitudes. Não tem condição. Tira-os para fora desse lugar. E o que é forte no texto de Sodoma e Gomorra é que Ló, ele vai falar para os genros dele, e porque os anjos falam assim: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deus vai destruir. Deus absolutamente vai destruir. E se nós formos ler agora a segunda carta de Pedro, ele vai falar sobre isso, a destruição que virá, o dia do Senhor, aonde tudo vai ser destruído, o fogo vai vir, vai destruir tudo isso. Nós cremos no arrebatamento da igreja, nós precisamos ser como aquelas prudentes que esperam a volta do Senhor, como a noiva que espera o noivo. Então há um propósito para nós, não vamos ficar desapercebidos desse meio. Sai deste lugar, porque vai ser destruído. Mas nós, quando a gente procura a palavra como um garimpeiro procura por uma pedra preciosa, um monte de calcário, de pedras, a gente procura palavras que nos encaixam, que nos favorecem. Mas a gente não quer beber de toda a água. A gente quer beber daquilo que nos convém. Mas a gente precisa perceber o que o Evangelho vem falar para nós. E eu não posso ficar só com aquilo que me convém. O Evangelho vem dizer que você vai fazer o que com este lugar? Você está construindo novos celeiros para que isso tudo vai ser destruído. Ou você vai ser, a sua alma vai ser chamada amanhã. E aí? O que é que nós estamos plantando neste lugar? Para que ficamos tão ansiosos com as coisas deste lugar? Por que geramos depressões por conta de coisas envolvidas com este lugar? Se tem um lugar já preparado para mim, eu não preciso ter ansiedade nenhuma. Se eu morrer é lucro. Glória a Deus por isso. E eu vou viver como Cristo. E a gente não consegue entender. E os anjos falam: isso aqui vai ser destruído. Tira todo mundo daqui. Tira todo mundo. Mas o mundo que está aí fora, esse mundo que a gente vê as notícias deles, capa vezes capa, semana por semana se multiplicando as notícias, a gente vê, e a gente acha absurdo. A gente acha absurdo e estamos envolvidos no meio deles. Estamos fazendo as mesmas práticas, e esse mundo tem uma influência muito grande. E eu tenho que sair deste lugar, porque este lugar vai ser destruído. Mas o que é forte na história é isso aqui, ó. O texto diz no versículo 14 do capítulo 19: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade.
foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus gêmeos. Não tinha crédito as palavras de Jó aos olhos dos gêmeos dele. Não creram. O Evangelho não tem crédito, como Isaías 53 nos fala. Quem vai crer nessa palavra? O que Jesus tem que atrai? Que beleza há nele? As pessoas não estão dando mais crédito no Evangelho de Cristo. É por isso que tem tanto usado de maquiagem, como uma vez nós já falamos aqui essa palavra. Estão se maquiando o Evangelho para ver se traz alguma beleza nele, algum conforto para nós. Mas preste atenção, eles não quiseram sair, eles não quiseram ficar, e é isso que me incomoda. Quando eu li aquela reportagem, que aquilo mexeu comigo, o Senhor colocou no meu coração Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra. E eu fui no texto Sodoma e Gomorra e de repente eu vi eles deram como o Evangelho como zombadores. Não é bem assim como o pastor fala, não é desse jeito não. A gente pode, o mundo está aí para ser vivido. Não é bem assim. Nós temos que aproveitar. O mundo são coisas belas. Porque o pecado que subiu até o trono de Deus como clamor por justiça, que era tão sério, era prazeroso aquelas pessoas. Era conhecido em toda a região, aquelas cidades, aquelas planícies. As pessoas iam para lá para se divertir, para ter prazer. Então as coisas que o mundo oferece são agradáveis. O que eu posso ter e aproveitar aqui para mim mesmo, sem ter que me preocupar com o outro, e é agradável aqui. E a gente não está dando crédito ao Evangelho. A gente não crê, a gente ouve. Hoje na escola bíblica o Gil falou algo muito interessante e forte. Nós estamos chegando no final da lição, que falou de mutualidade, de amar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de receber uns aos outros, de ser benignos uns aos outros. E aí? O que tem mudado na sua vida? A gente está ouvindo a palavra e não tem gerado mudança nenhuma. Nenhuma. Nós estamos enganando a nós mesmos. Só vai ouvir. Como a Viva naquele dia que nós estávamos falando de receber, todo mundo contando história de quem soube receber. Não, e você? O que está faltando? Nós não estamos dando mais crédito. Por quê? Por conta da influência desse mundo que está aí. De Sodoma e Gomorra na nossa vida. Nós não estamos conseguindo despregar, sair, deixar para trás, abandonar tudo isso aqui. Eu tenho que largar isso. Tira, vai ser destruído. O mundo tem uma influência muito forte sobre nossas vidas. E hoje, no nosso estudo da Escola Bíblica, nós tocamos nesse assunto quando falamos, e o Ayrton colocou muito bem, porque para a gente poder gerar obras agradáveis ao Senhor, que justifica a nossa fé, é fruto do Espírito. Mas nós só vamos ter fruto do Espírito se o Espírito habitar em nós. Mas como que o Espírito vai habitar em nós se a nossa alimentação tem sido carne? Nós não temos alimentação espiritual. A gente vem, muitas de nós, uma vez por semana ao culto, ouve a palavra muitas das vezes com comichão nos ouvidos, muitas das vezes contando a hora. O nosso pastor hoje falou demais. A gente não para, não chega em casa, vamos meditar nessa palavra. Nós não temos o alimento espiritual no nosso dia a dia. Nos esforçamos todos os dias, por aquilo que é nosso, por aquilo que do nosso trabalho, do nosso estudo, nos dedicamos, dando o nosso sangue, por isso perdemos noites de sono. Noites de sono. Uma vez eu fui duro com a minha filha, eu falei assim, ela perdendo noite de sono, eu falei, filha, quantas horas você já tirou para ler a Bíblia? Para passar a noite de sono lendo a Bíblia? E a gente se dedica para passar na OAB, para passar no vestibular, para tudo. A gente alimento carnal, carne, influência do mundo em nossas vidas. Onde estão as coisas de Deus? Aonde está o povo para fazer a boa obra? A gente consegue juntar dinheiro para comprar um carro novo, a gente consegue juntar dinheiro para reformar a nossa casa, mas a gente não consegue juntar dinheiro para ofertar na casa do Senhor. Para ajudar
nosso eu ainda é muito forte, a nossa carne é muito forte, pela influência do mundo. Porque eu tenho convivido demais com as coisas do mundo e me alimentado dessas coisas do mundo. E eu preciso me alimentar só das coisas de Deus. Eu preciso me fortalecer nas coisas do Senhor, porque isso é sério. Eles deram, que destruir? Que Deus vai destruir o quê? Está zombando de nós, cara. É louco? Os caras vão vir aí, vai derramar fogo, vai destruir essa cidade. O negócio de Jesus Cristo vai voltar? Que conversa é essa? Vai ter novos céus e nova terra? Quem é que crê nisso? Quem é que tem esse temor do Senhor? E isso o mundo tem trabalhado em nossas vidas e nos influenciado de uma forma que quando eu olho aquela reportagem, o pai falando, meu filho é trans, eu vou começar a entender que amanhã outro vai chegar aqui e vai começar a falar absurdos. Nós vamos começar a aceitar, porque nós estamos muito envolvidos. Uma vez foi feita uma apresentação aqui, o pastor Galeno trouxe, chamado Correntes. Como é que um drogado ele se envolve com certas coisas e correntes vão sendo lançadas ali. Ele fica, é tanta corrente de todo lado, se torna quase impossível ele sair dali. E nós vamos nos embaraçando com as correntes que o mundo lança para nós. E aí a gente parece que não quer sair dessa cidade, não quer sair do mundo. Mas o mais interessante ainda é que às vezes a gente vai no Evangelho, aceita o Evangelho, frequenta, busca e ora, mas precisa ter uma transformação interna, precisa ter um novo nascimento. Porque a história do Sodoma e Gomorra conta a história de um personagem muito grande que saiu e foi. Ela diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida num estado de sal. Ela viu a cidade sendo destruída. Ela viu a revelação da palavra do Senhor, da promessa do Senhor. Mas ela olhou para trás. Muitos de nós, muitos dos cristãos, hoje têm estado no meio da igreja, mas o coração ainda olhando para trás, olhando para o mundo. Somos muito apegados com as coisas do mundo. Os nossos sonhos, os nossos anseios ainda estão muito ligados aqui. A palavra de Deus diz que eu tenho que olhar para Cristo. Nos é proposta uma carreira, e nessa carreira eu tenho que olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Olhar para Cristo, olhar para Cristo. Não olhe para o mundo. Não fique pensando que você perdeu. Olhe para as promessas de Cristo. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para Ele. E Ele não está mais na Gólgota crucificado, não. Ele subiu, Ele foi aos céus. É lá, e é de lá que Ele vai voltar. É essa que é a esperança. É para lá que nós temos que olhar. Grande problema tem sido isso. Talvez muitos de nós ainda estamos olhando para trás, desejosos ainda das coisas que estão ficando para trás. Precisa ter transformação interna. E essa é a grande preocupação. E aí, Paulo escrevendo a Efésios, ele diz assim, quando a gente leu o prefácio, no começo: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Nós não devemos andar como o mundo anda. Não podemos. Precisamos renunciar. Senão vai chegar ao ponto que nós não vamos querer sair. Talvez vai chegar ao ponto que nós vamos dar passos para sair, mas com o coração desejosos e olhando para trás. Não andeis como anda também, Jesus. Não andem. Não andem assim. E o texto vai dizer tudo o que os outros fazem. Mas ele diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi assim que Jesus ensinou vocês. Não é este o ensino de Jesus. Não é praticar essas coisas. Não é aceitar isso. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a mente de Cristo. Precisamos conhecer as palavras de Cristo. Precisamos compreender por onde Jesus andou e andar por onde Ele andou. Precisamos conhecer respostas de Jesus para darmos as mesmas respostas. E isso nós vamos ter com intimidade com Deus, com um alimento espiritual. Não foi assim
que Jesus ensinou a nós. Não foi assim. Se nós conhecermos a palavra, o que o Evangelho, o que é o verdadeiro Evangelho para as nossas vidas, querido, nós não vamos nos deixar influenciar no mundo. Apesar da força terrível do mundo, que tem crescido, é forte, a gente está inserido nisso tudo, a gente vai crer que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar. Não fique ansioso por coisa alguma. Não fique. Meu Pai cuida das aves, dos passarinhos, das ervas, quanto mais de vocês. Confie no Senhor. É assim que Deus nos ensina, é assim que Cristo nos ensina. É assim que Jesus ensina, diferentemente de como o mundo tem colocado. A influência do mundo tem crescido absurdamente nos nossos lares, tem crescido absurdamente nos nossos corações, e isso é perigoso, porque na hora de sair, nós não vamos ter força para deixar para trás. O mundo está aí, o mundo está aqui, está envolvido em tudo isso aqui, nós estamos inseridos nele, mas nós não somos dele, somos peregrinos, o nosso destino é outro. Busque alimentação espiritual para a sua vida. Abdique das coisas que o mundo tem oferecido para você, dos manjares que o mundo tem colocado. Essa influência vai crescer. O curso do mundo vai se corromper cada vez mais. Mas é preciso estarmos firmes na palavra, vigiando e orando todos os dias. Firmes, não arredarmos o nosso pé. Para quando Jesus vier nos chamar, nós irmos com Ele. Nós não ficarmos olhando para trás ou então não darmos crédito ao seu Evangelho. Isso é muito sério. Sodoma e Gomorra foi destruído. Esse mundo vai ser destruído. Esse mundo está sendo destruído. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. O absurdo de tudo que está acontecendo. Terrível. E isso só vai se multiplicar cada vez mais. E a palavra de Deus diz: se Jesus não abreviar a sua volta, talvez até os escolhidos possam perder a salvação por conta da iniquidade. O amor vai se esfriar por conta que a maldade vai se multiplicar no nosso meio. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Não se envolva com as coisas do mundo. Não se envolva. Seja diferente. Perca. Leve o dano. Abra mão. O mundo tem luxo para te oferecer. O mundo tem gozo para te oferecer. Abra mão. Sofra por Jesus Cristo. Não queira o luxo que o mundo te oferece. Não queira o prazer que o mundo te oferece. Não queira o doce que o mundo te oferece. Queira a cruz de Cristo, porque é nela que está a nossa salvação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.